A construção civil foi um dos poucos que abriram mais vagas do que fecharam no segundo trimestre do ano, apesar do cenário adverso, principalmente por conta dos juros altos. Foram 249 mil postos de trabalho, de acordo com o IBGE. E sobre o atual cenário do setor imobiliário, nós vamos conversar agora com Washington Vasconcelos, ele que é dono da Yonder, construtora e incorporadora. Oi, Washington, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui aos estúdios do Real Time. Tudo bem contigo? Tudo bem, Clay. Obrigado pela oportunidade e um ótimo dia para a gente. É isso, prazer tê-lo aqui conosco. Agora, Washington, a gente queria saber, porque a construção civil depende fundamentalmente de taxas de juros, uma vez que o crédito é o principal meio de acesso das famílias, a casa própria, por exemplo, que muitas famílias têm que financiar. Diante deste ambiente de Selic aí em patamares restritivos, como o próprio ministro da Fazenda chama, qual é a sua leitura do cenário atual para o setor? O ano de 2025, Klein, foi um ano desafiador para quem constrói, porque realmente a Selic alta do jeito que está impede o investidor de tirar o dinheiro do banco para colocar no investimento direto. Impede também o financiamento, ou seja, acaba barrando as famílias a ter o acesso ao crédito de maneira fácil. Então, a Selic do jeito que está foi desafiadora para todos os incorporadores e construtores. Então, a gente acaba buscando outros caminhos, fundos e outras oportunidades para poder viabilizar. Você falou muito bem agora com a notícia que o mercado ainda continua empregando, mas existe um déficit também de empregabilidade na área de construção civil, pois a mão de obra está escassa, as vendas caíram relativamente em relação ao ano anterior, que acabou impedindo a evolução e até a formação de novos profissionais na área. Agora, a gente tem aí uma projeção de crescimento para o setor em 2025 de cerca de 2,3%. É quase metade do crescimento do ano passado. Isso já preocupa o setor também? Quais estratégias podem ser usadas para alavancar o setor no finalzinho deste ano e já pensando para 2026? Klein, esse crescimento de metade do que foi o correspondido no período anterior preocupa muito o construtor e o incorporador. E eu acho, na verdade, a pessoa que está comprando está vendo que os bancos estão se movimentando para poder acelerar novamente os financiamentos. Por exemplo, o Bradesco anunciou há pouco tempo quedas nos juros, a Caixa já está se movimentando. Se eu não me engano, a gente teve agora uma notícia aí de um novo fundo de financiamento. E o mercado entende que se a construção cai, diminui, todo o resto cai, porque nós somos aqueles que não podem parar. Existe um déficit habitacional muito grande no Brasil inteiro e se o crédito e a evolução das vendas e da construção cai, faz com que todos os setores abaixo da gente também tenham uma deflação, também tenham uma caída. Então a gente está muito preocupado, inovando com novos produtos para poder ter maior aceitação e também ter mais flexibilidade no financiamento, porque 2026 é um ano de eleição, é um ano que normalmente o governo ajuda com mais financiamentos e com mais oportunidades. Então a gente está na expectativa também de movimentação do governo, movimentação da Caixa, que hoje é o principal financiador dos imóveis, e também dos bancos privados para poder alavancar novamente. Um cenário onde só cresce 2,5% comparado ao INCC e a toda a inflação que teve, se você levar em um balanço geral, a gente teve uma deflação, a gente teve uma queda, porque se você fizer um comparativo do INCC com tudo, a gente acaba ficando negativo. Então isso preocupa muito os construtores e incorporadores, porque se a gente não crescer pelo menos de 5% a 6% ao ano, no geral a gente acaba tendo queda. Você disse que a gente tem um déficit habitacional, Isso é claro, diante da população. Mas se a gente andar, eu vou falar só de São Paulo, tá? Se a gente andar pela capital, a gente vê um monte de prédios subindo ou obras sendo feitas, para entrega. Existe hoje a demanda por tantos imóveis assim, diante até indo ao encontro do que você falou, hoje com uma Selic 15%, não só alguém que vai comprar para moradia, mas para investimento, prefere deixar neste momento, talvez num CDB, numa renda fixa, do que investir em imóvel, que hoje um aluguel daria 0,5%, por exemplo, ao mês. Existe demanda para tanta obra, para tanta construção ou lançamento que está sendo projetado? Clay, houve uma expectativa de crescimento nos últimos 3 anos da construção civil,
principalmente 2002, 2003 e 2004, onde ninguém acreditava que a Selic ia bater esses 15%. Então, houve investimento de todas as construtoras e incorporadoras para abater esse déficit habitacional. Esse déficit ainda continua. O que aconteceu? Existem só no entorno de São Paulo, existem mais de 8 milhões de pessoas procurando apartamento ou imóveis para comprar. Só que o que aconteceu? A gente foi barrado, essas pessoas foram barradas pela dificuldade de financiamento, dificuldade de crédito, que aconteceu especificamente no ano de 2025, por causa da Selic, entre outros problemas econômicos. As incorporadoras, num geral, principalmente de médio e alto padrão, elas passam por um período difícil de crédito, de continuidade das obras em função a isso. Elas investiram, colocaram dinheiro, procuraram fundos para poder alavancar obras e as vendas não acompanharam, embora todo mundo ficou pé atrás esse ano com o investimento. Você pontuou muito bem, o investidor prefere deixar o dinheiro aplicado do que colocar numa obra duvidosa em função às vendas. O que nós incorporadores estamos fazendo? Estamos pensando e nos unindo para poder bater, fazer liquidações, preços melhores, condições melhores, financiamento direto com a gente, para que a gente consiga voltar a vender que nem vendeu em 2022, 2023 e 2024. Acredito sim que 2026 vai ser o ano da construção civil, da retomada do crescimento, e a gente tem um período muito complicado pela frente de investimento e captação de recursos para continuar construindo e fazendo São Paulo e todo o Brasil crescer. Washington, o nosso analista Rodrigo Loureiro vai participar também do nosso bate-papo e está aqui já para fazer uma pergunta para você. Rodrigo. Washington, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Washington, a gente tem alguns estudos, principalmente um estudo recente do UBS, o Banco Suíço, dizendo que existe uma bolha imobiliária, mas não em São Paulo. Em São Paulo, os preços até estão comportados. Mesmo assim, quem anda pela capital paulista vê a cada esquina praticamente um canteiro de obras, prédios sendo erguidos, edifícios gigantescos sendo erguidos. E a gente também tem um aumento no preço de aluguel, no aumento do preço do metro quadrado, principalmente em algumas regiões da capital paulista. Como que essa percepção de que existe uma bolha imobiliária que pode vir, de repente, a estourar em alguns outros mercados, pode afetar uma empresa que trabalha com a incorporação, que está uma construtora? Queria ouvir a sua opinião sobre essa questão. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Foi muito bem pontuado. São Paulo, em função do déficit e da procura, embora a gente está em deflação comparado ao ano anterior, ainda existe uma procura muito grande, uma estimativa, se caso até a baixa da Selic ocorrer agora no primeiro trimestre de 2026, de os próximos 3 anos serem anos bem prósperos para quem constrói e investe no mercado imobiliário. Você pontuou muito bem, existem alguns lugares onde a demanda pela procura de imóveis está muito menor do que São Paulo e a região metropolitana, aqui principalmente. E em função dos investimentos que ocorreram pelo governo do estado e por toda uma estrutura de crescimento que São Paulo já teve, a população daqui continua procurando. Existe uma migração dos extremos da cidade para mais próximo dos centros e das localizações periféricas onde existem as empresas. São Paulo é um polo de trabalho. São Paulo tem indústrias no entorno, no Grande ABC, em Guarulhos, e inclusive regiões um pouco mais afastadas da capital, como interior, Sorocaba, Campinas e outros locais. E isso acaba segurando o acontecimento dessa bolha. Por quê? Existe muita terra ainda para construir aqui e existe muita gente procurando imóvel. A única coisa que precisa acontecer é realmente facilitar o crédito. Facilitando o crédito e com todo o potencial construtivo que a cidade e o estado ainda têm, eu acredito que essa bolha não vai chegar e se passar, vai passar raspando aqui pela gente. Washington, e qual é o perfil do comprador ou do cliente que vocês pretendem atingir? Existe um perfil pré-determinado hoje para planejar aí o empreendimento? Clay, assim, quando eu comecei a construir, me falaram que para você ter sucesso numa venda são três tópicos: localização, localização e localização. Quando a gente vai fazer um investimento numa área para poder construir um prédio de pequeno, médio ou alto padrão, a gente procura a localização melhor. No caso de um empreendimento baixo padrão, facilidade de transporte, grandes avenidas,
médio padrão, a classe média quer muito morar próximo da família. Então, existem alguns bairros específicos que as famílias, que o cara casa e não quer sair de perto dos pais, da família, e alto padrão, grande desenvolvimento e alta rentabilidade. A gente procura sempre o tópico investindo, ou se for uma classe média, próximo de grandes bairros familiares, se for uma classe alta, alta valorização e rentabilidade, e se for uma classe um pouco mais baixa, a gente acaba investindo em locais onde está saindo o metrô, uma nova avenida, ou algum lugar de grande circulação e grandes comércios. Washington Vasconcelos, queria muito agradecer a sua participação conosco aqui no Real Time. Sempre bom, né, a gente conversar sobre esse tema relevante, né, para a sociedade de uma forma geral, que a habitação, a gente tem esse problema do déficit e também temos esse problema de talvez muita demanda, né, ou aliás, muita oferta, né, e a gente não sabe até quando a demanda pode alcançar, porque a gente também tem algumas variáveis, como juros altos, né? A gente tem muito trânsito aqui em São Paulo, as pessoas também procurando morar próximo do trabalho, né? Então é sempre bom conversar sobre esse assunto. Obrigado, viu? Mais uma vez, um grande abraço para você, uma ótima quarta-feira. Obrigado, Clay, obrigado, Rodrigo, uma ótima semana a todos, obrigado pela oportunidade. E você aí de casa, está vendo este QR Code que acaba de aparecer no cantinho da sua tela? Todo o nosso conteúdo está lá no YouTube. Se você quer entender o que está movimentando o mundo dos negócios, no canal do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, no YouTube, você acompanha a nossa programação ao vivo e mais, análises exclusivas e entrevistas com quem toma a decisão. É só você apontar a câmera do seu celular para este QR Code e se inscrever no nosso canal.